Alô! Boa noite! Boa noite. Boa noite, Tudo querida. bom? Sejam bem-vindos ao Ideologia do Samba Audiovisual, nosso projeto. Muito obrigada por terem aceitado o convite para participar. Boa noite, pessoal que está assistindo. Boa noite para geral aí que tá nos prestigiando. Espero que seja um bate-papo bacana. Tudo bem com vocês? Tudo certo, na medida do possível, né? A gente tá cheio de saudade dos palcos, né? Mas a gente tá podendo matar um pouquinho da saudade graças às produções dele aqui no estúdio. Tem os artistas numa fase de construção, né? De projetos para quando isso tudo passar já lançar e tudo mais. Então a gente está trabalhando aqui, mas com uma saudade imensa, né? Do calor do palco, dessa coisa toda. A gente não consegue ficar longe, né? Te sente demais. Sente falta, né? Querendo ou não, é rotina para vocês. Não só para vocês, mas para a gente também que assiste. Com certeza, com certeza. Bom, Ramon, Miguel, desde já a gente gostaria de agradecer muito por vocês terem topado esse convite. Esse projeto é um projeto exatamente que a gente criou em meio a essa pandemia, né? Esse momento difícil que a gente está passando, para trazer o samba para mais pertinho, tanto do público quanto de vocês, para deixar todo mundo mais unido. E para tirar algumas curiosidades também, mas a gente espera que depois da pandemia a gente continue com esse projeto de maneira presencial e tudo mais. Então, desde já a gente agradece demais por vocês terem topado esse convite e vocês são muito importantes pra gente. A primeira pergunta que a gente tem para fazer a gente queria saber de vocês, dos dois, como que foi o início de vocês na música? O que que fez vocês se apaixonarem pela música? O que que trouxe esse início para vocês? Quais foram as referências que vocês tiveram? Qual é a história desse começo? Fala aí, pai, um pouquinho da nossa história. Porque a história dele cai com a minha, né? Porque é de família, então já vai explicar muito. Bem, o que acontece? A gente vem de uma família, né? Eu sou a terceira geração de músicos, né? De uma família Ribeiro Pinto, né? O meu avô ele era trombonista, né? E músico. Já na segunda geração, todos os filhos do meu avô eles tinham alguma aptidão artística, naturalmente. O meu tio mais velho, Irimar, ele gravou com o Benito de Paula, com Alcione, foi um grande trombonista. A minha mãe também tocava acordeon e era cantora lírica. E nascendo nesse lar completamente musical, eu acabei seguindo os passos da minha mãe, já andando ali na Barra da Saia, dos corais, né? E meio a música clássica, a boa música que sempre circulava aqui dentro de nossa casa. E o Miguel, naturalmente, ele seguiu, ele teve uma sequência sendo a quarta geração, né? Tá pegando todo esse ambiente dentro da minha casa, ouvindo jazz desde criança, ouvindo boa música e convivendo ali com os instrumentos, convivendo perto dos músicos, né? A minha casa sempre foi uma casa onde acontece, até hoje acontece, né? Reuniões de projetos, construção, né? Hoje um estúdio, né? E uma produtora aqui dentro, né? A gente constrói projetos e carreiras de pessoas, então a gente está aqui conectado o tempo todo. E o Miguel, desde de bebê, ele estava ali, desde a barriga da mãe, né? Ele estava cercado desse ambiente completamente musical. Né? Que demais, deve ser muito gostoso poder trazer isso, né, de vínculos familiares e porque a gente traz muita emoção na música, né? Então deve ser muito gostoso para vocês trazerem tanto tempo de história no que vocês produzem hoje em dia e trabalham com isso. A gente queria saber também qual a primeira lembrança que vem para vocês de antes de vocês começarem a realmente trabalhar com isso. Qual a primeira lembrança que vem da época que vocês ainda estavam começando a tipo, trabalhar com isso, realmente se envolver no meio musical? Você lembra a sua mãe? Na realidade, assim,
Eu decidi ser músico mais tarde, assim, por questões até de ideologias de vida e projetos, né? Eu sempre fui um cara muito ligado ao estudo, à ciência. Então eu ia ser físico nuclear, né? Esse era o meu grande objetivo. Aí aos 19 anos, na morte do meu pai, eu senti um encontro espiritual muito forte e uma chamada muito grande para a música. Aí, a partir dali, eu decido realmente encarar ser músico profissional. Antes disso, eu já tocava na igreja, desde os 13, 14 anos, mas como um hobby, né? Não era algo profissional que eu tinha como ideal de vida. A partir desse momento, eu decidi ser músico profissional. 2, 3 anos depois, eu já estava indo para a Europa tocar numa orquestra e foi assim a minha vida até hoje. Eu, particularmente, eu nunca tive outros projetos para minha vida, porque, como meu pai falou, né, desde a barriga da minha mãe, isso é uma coisa muito natural para mim, né? Então, eu nunca tive outro sonho ou outra vontade a não ser viver de música, né? Ser músico, né? E isso desde sempre, né? Desde quando eu lembro das minhas primeiras aulas de bateria com o André Manhães, mandar um beijo pro André Manhães, atual baterista do Nobre, né? Era na época muito amigo do meu pai. Meu pai viu que eu tinha jeito, que minha avó tinha me dado a bateria de criança. E eu ficava batendo, pá, meu pai enxergou um futuro pra mim e falou, já que você leva jeito, vamos fazer a coisa do jeito certo, né? Já direcionou. E a gente improvisou uma bateria meio que profissional maior, porque a que eu tinha era de criança, e comecei nas aulas com o André Manhães. Isso sempre foi uma coisa muito latente dentro de mim, até no meu processo no final da escola, no terceiro ano, aquela coisa da faculdade, né? Quando eu saio para fazer uma faculdade, eu entro numa faculdade de produção fonográfica, na Estácio, fiz dois períodos, tranquei, né? Mas até minha faculdade foi relacionada à música, né? Um curso que é idealizado pelo Maírton Bahia, né? Um dos maiores produtores musicais do país, produtor musical do Legião Urbana, Djavan, enfim. Então, eu nunca fiz nada relacionado à profissão, a estudo, que fosse fora da música. Isso sempre foi a única coisa que sempre foi latente dentro de mim. Sempre foi a música. Eu nunca tive outra vontade, não. O coração falou mais alto, né? É. A gente queria saber como é que é para vocês trabalharem juntos como pai e filho, como é essa jornada de pai e filho caminhando juntos no mesmo caminho, no mesmo trabalho, como é essa conexão para vocês? Bem, eu acho que assim, às vezes é até bom, acho que a tua pergunta foi muito oportuna nesse sentido. O Miguel foi trazido para um círculo de músicos. Graças a Deus eu tive a oportunidade, a honra de tocar com bateras lendários, como Luiz Carlos, da lendária banda Black Rio, Mamão, do Azimuth. Então eu sempre fui chato com baterista. E o Miguel cresceu nesse ambiente, assim. E ele muito cedo foi se tornando um músico formado diante dos pilares e dos conceitos aos quais eu acredito dentro da música, né? Isso fez com que ele ganhasse assim, uma maturidade musical muito precoce, porque também ele começou a tocar com 10 anos de idade. Então ele, quando chegou ali com 15, 16, ele tinha um olhar para a música todo diferenciado por causa da convivência já com esse universo. O primeiro professor de música do Miguel foi um sambista, o André Manhães, que é baterista do Nobre. E propositalmente ele foi colocado para estudar bateria com um baterista que é do Heró do samba,
para ele ter realmente toda uma expertise diferenciada a um músico moldado a tocar samba. E aí, quando chegou num dado momento onde, mesmo num grande trabalho como o do Thier, a gente precisou de um batera com o jeito do Miguel. Então, por que não chamá-lo? A única dúvida seria ter o suporte mental e psicológico para encarar uma turnê, tocar nos grandes palcos do Brasil, aí afora, entendeu? E ele veio e ele conseguiu dar conta do recado, mandar muito bem, suportar essas demandas. Que demais. O Thier mesmo, o Thier tá falando aqui, ó, que sua mãe falou que queria que você fosse agrônomo. Não, meu padrinho é um brincalhão, cara. Esse cara não tem jeito, não. Aproveitando para falar do Thier, inclusive, boa noite, Thier. É uma honra ter você por aqui assistindo a live também. A gente queria saber do Ramon, como foi sua chegada na vida do Thier, como que surgiu essa irmandade musical que você tem? Boa. Se você lembra do primeiro pagode com ele, tocando com ele. Lembro. O que significa essa conexão com ele? Magrinho. Continua magrinho. Não. Meu padrinho que eu faço, eu lembro. Também. Magrinho. Tira essa garrafa ridícula da cena. Não, tem que beber água. Esse cara é Pra chato. ficar saudável. Então, Tá certo. o que aconteceu foi assim, eu fui fazer um freelancer num grupo chamado Clarão da Lua. Importante aqui na nossa cidade e tal. E aí eu cheguei lá e o Thier estava tocando nesse grupo de banjo. Nessa época ele nem cantava ainda. Porra, aí tocando de banjo a gente se esbarrou e a gente se amou assim no primeiro dia. A gente, porra, virou amigaço. Aí lá fora do pagode, no final eu estava entrando no meu carro para vir embora. Aí eu olhei assim, sabe quando você olha para a pessoa, tá meio desnorteada no lugar, não sabe qual é? Falei, qual é, irmão? Vai para onde? Ele, pô, vou para Alcântara. Eu falei, caralho, Alcântara, beleza, vambora, vou te levar. Aí ele entrou no meu carro. Quando ele entrou no meu carro, ele já tirou o banjo da capa e ele começou a tocar umas músicas. Ele já compunha com essa excelência, já cantava com essa voz rouca, com essa afinação. Aí ele começou a tocar, eu olhei pro lado e falei, caralho, cara. Eu falei, você é um gênio, bicho. Aí dali a gente não se largou mais, entendeu? Foi uma amizade que só ampliou, entendeu? Tem uma história que ela é realmente verídica, porque o Miguel nasceu em berço evangélico, então ele não foi batizado na pia, né? Então eu dei Miguel pro Thier batizar, né? O Thier é padrinho de Miguel. E aí virou uma amizade muito próxima. Mas uma amizade curiosa, porque ela entra no campo familiar, mas ela se separa no lado profissional. Porque eu sou um cara muito chato, muito exigente, e ele também é um cara muito chato e muito exigente. Chega na hora do campo profissional, ali dentro de campo é algo muito sério. Tinha um cara muito sério, com os dogmas pautados dentro do trabalho dele, e eu ali dentro também, junto dele, para poder ajudá-lo, né, nessa missão que é ser um artista de ponta e tocar uma gestão de uma carreira, né, que é algo complexo. Amigos, negócios à parte, né? Total. O pessoal tá falando aqui que a conexão de vocês é tão forte que eles pensavam que vocês eram irmãos mesmo, irmãos de sangue, que já tinham vindo todo mundo da mesma família mesmo. Mas e você, Miguel? Você lembra de como você recebeu o convite para participar da banda? Você lembra como foi sua chegada? Não, então, no ano de 2016, foi quando meu padrinho lançou o primeiro disco dele, né? Aquela capa com várias fotos dele, da família e tudo mais. E meu pai tinha saído do grupo chamado Vai Por Mim, e ele veio aqui. Nisso eu já tocava com o meu padrinho, porque o meu padrinho foi o primeiro foi o primeiro cara a me pegar e levar pra rua, para tocar pandeiro, percussão,
tocar nas rodas, para pegar a experiência. E aí o trabalho ficou mais sério, ele fez esse CD com prateado, ele veio fazer um convite pro meu pai para montar a banda. E como eu já respirava todo o lance dos arranjos com meu pai aqui em casa, e meu pai falou, pô, bota o Miguel de batera. Naquela época eu tinha 15 para 16 anos. Nossa, super A gente novinho. tocava, bicho, quarta-feira, eu estudava. E era uma rotina louca, assim, porque era ensaios longos. Aqui na banda do Tia a gente tem essa coisa de ensaios longos, de 6, 7 horas de ensaio, porque os arranjos são muito diferentes, exige uma excelência. E aí, cara, eu fiquei durante um ano, foi menos de um ano, e eu saí. Eu saí porque não tava afetando na minha rotina escolar. Minha mãe sempre foi muito exigente comigo. Falou, cara, tem que sair, não tá dando, você não tá dando conta. E aí eu saí, eles botaram um outro menino. Aí acabou que meu padrinho optou por botar o formato roda de samba. O trabalho aconteceu tudo que vocês já sabem, entendeu? E aí acabou entrando o Jorginho, o formato de roda de samba. Meu padrinho me zoou, falou que eu saí porque eu usava calça colorida. Ele foi contando essa história. Na época eu também tinha um grupo de pagode, enfim, de sambóis. Mas eu saí e no ano passado, 2019, né, o trabalho virou uma realidade nacional. E aí meu padrinho veio aqui na minha sala, né, com meu pai, com o Milson também, tio Twin. Falaram, pô, tá na hora de voltar. E, pô, a gente tem vivido momentos maravilhosos juntos, né? Nesse clima familiar. Para mim é uma felicidade sem tamanho. Nossa, deve ser muito, muito gostoso, né? Receber esse convite de volta, né? Falando que você faz parte disso, né? Que você tem que voltar para isso. Deve ter sido também muito emocionante para você. A gente sabe que o Thier, ele é muito acolhedor, né? Em relação com a banda. É muito visível essa preocupação que ele tem com a banda. Espaço para todo mundo. Vocês acham que isso é um diferencial do Thier e é por isso que vocês conquistaram tudo isso que vocês conquistaram hoje e que estão conquistando cada dia mais? Cara, eu acho que, sem dúvidas, vamos esquecer o lado familiar, vamos falar do artista Thier. Ele é o artista, para mim, no meio do samba, que mais dá luz aos músicos. Mas isso é porque ele acredita numa coisa que... Ele fala isso direto pra gente. Ele fala, cara, quanto mais eu compartilhar a luz com você e quanto mais forças vocês tiverem, né, mais o trabalho cresce. Né? Eu não posso ficar guardando tudo para mim. Né? Quanto mais pessoas fortes, mais músicos fortes dentro do trabalho, isso é melhor para mim. Ele tem uma forma de trabalhar, uma forma de pensar muito diferente, muito generosa também, né? Ele encara o trabalho como uma família mesmo. Ele, em termos de banda, ele não consegue trabalhar com quem ele não tenha um tipo de afinidade, né? Tendo visto os últimos acontecimentos dos dois últimos músicos que entraram na banda, pô, um é o Scooby, que é um amigo dele de muito tempo, que não deixa de ser um puta músico, né? Porque esse é o primeiro critério, não pode esquecer. E o Flávio Miúdo também, que ele já tinha um apreço de tempo. Então ele acaba misturando os dois lados de uma forma muito positiva para que o reflexo que vocês enxergam no palco é uma coisa que é um ambiente mesmo, um ambiente bom, entendeu? Aquela energia, aquela alegria que vocês veem no palco é uma coisa que é de verdade, não é de mentira, né? Não é uma coisa, pô, no palco é uma parada, no camarim é outra. Não, a gente realmente tem um ambiente muito maneiro com a gente tem uma afinidade. Então, o palco representa muito o que ele é, né? O que a gente é um com o outro, né? Ele tem muito esse lado. E eu acho que é isso que levou ele estar onde ele chegou. E eu acho que isso vai levar ele a lugares cada vez mais altos, se Deus quiser. Amém, ele há de querer. O Ramon tá tocando contrabaixo, você tocando bateria. A gente queria saber como foi
Você explicou um pouquinho já, né? Um pouquinho de como foi essa sua introdução na bateria e tal, como foi tudo isso. A gente também queria saber como é que foi a introdução do Ramon no contrabaixo, como nasceu essa paixão por esses instrumentos e quais são os outros instrumentos que vocês mais têm apego, além desses que são os que vocês mais usam no trabalho. Na casa da minha avó, lá no 615, na Lauro Soares, foi uma das últimas serestas da cidade de São Gonçalo, de onde a gente é natural, né? Aí, né, nessa seresta, assim que a seresta começava, eu tinha, sei lá, uns 3 anos de idade, 4, as pessoas falavam que eu ia sentar, eu ia e sentava do lado do violão de 7 cordas e ficava lá. A seresta inteira quietinho, do lado do violão de 7 cordas. Eu tenho uma atração pelo grave, sabe? Eu sempre gostei, talvez quase que espiritualmente, por causa do meu avô, a clave de Fá, o trombone. Eu gosto, até o meu jeito de tocar contrabaixo, ele é para as 3 cordas de cima, do grave. Então, eu acho que se eu não fosse baixista, eu talvez seria trombonista, entendeu? No meu caso, ele fala que desde pequeno eu pegava violão, pegava baixo e ficava batendo, né? Ele sempre fala isso, meu pai sempre fala isso. Ele sempre pegava os instrumentos e ficava batendo, filho. Ele sempre batia. Sempre gostou desse lado da percussão. Sempre foi uma coisa muito forte dentro de mim, né? A bateria é o meu primeiro instrumento. E eu tenho, a galera que acompanha meu trabalho sabe que eu também sou percussionista, né? Eu toco pandeiro, tantã, repique de mão, tudo mais aqui no estúdio eu gravo as coisas, no Thier. Quando para a bateria eu toco repique de anel. Quando tem a pandeirada eu toco pandeiro, tem um solo de pandeiro e tudo mais. Mas eu tocava bateria e meu pai, na época do Vai Por Mim, quem tocava pandeiro no Vai Por Mim era o Diogo Sepacol, da entrevista de ontem. O gigante, sem comentário. Monstro. E ali, cara, não Vai Por Mim, na época era o Scooby também, que atualmente toca aqui no Thier. Scooby de tantã, Sepacol de pandeiro. E eu vendo tudo aquilo ali acontecer, eu me apaixonei pela percussão. E fui para dentro do meu quartinho ali quando eu era pequeno, ficava estudando. Eu nunca tive aula de nada, de pandeiro, dessas paradas, eu nunca tive aula. Fui estudando e isso virou uma coisa que particularmente ajudou o meu lado baterista, né, a entender o jogo da bateria um pouco diferente, né, que faz a galera gostar do meu estilo de tocada, né, que não é uma bateria tanto agressiva, com tanta informação, devido a esse lado da percussão. Então eu sempre tive esse amor pelo batuque, né, pela essa coisa desde pequeno. Segundo meu pai, segundo os relatos da minha... Quando eu era bebê, eu ficava batendo. Ele ficava tocando baixo, ele falava que eu ficava batendo no violão, no baixo. Então isso sempre foi uma coisa muito minha, né? O Caio, que é o dono aqui da página de Ideologia, que é quem cria os conteúdos, tá mandando um boa noite e tá falando aqui que você batia nas panelas, né? Pegava tudo e batava. Um abraço, irmão, um abraço. Valeu, Caio. Obrigado. A gente tem uma pergunta um pouco mais, como eu posso dizer, mais teórica, assim, né? Porque antigamente o samba, ele tinha uma linguagem harmônica mais clássica, mais restrita. E com o surgimento de outros grupos, né? Como Fundo de Quintal, que veio, inovou o samba, trouxe outros tipos de instrumento. Veio uma nova levada do samba, né? E a gente tem o que a gente tem hoje, né? O samba, o pagode. E a gente queria saber de vocês, se vocês acham que ainda tem muito mais coisa para ser descoberta e que podem existir outras coisas que podem, como eu posso dizer, juntar no samba para crescer mais o samba, ou se vocês só têm que aprimorar mais o que já existe e seguir nessa linhagem. Esse assunto eu deixo pro maestro aqui, que ele fala, e eu só boto uma observação ali. Eu acho assim, o samba, ele sempre foi uma ferramenta de música pop, mesmo quando ele era, digamos, em seus primórdios, sei lá, quando Carmen Miranda chegou nos Estados Unidos, eu sempre falo isso,
ela não chegou com um cara do lado tocando uma guitarra ou um piano. Era um malandro com um pandeiro. Então, isso é a personificação do samba. E com o passar dos anos, esses instrumentos, que sempre foram os protagonistas, eles foram perdendo espaço para os instrumentos amplificados. Chegou o momento que no samba você tinha mais um protagonismo de piano, de bateria, de contrabaixo, disso, aquilo. E os instrumentos do samba, mesmo até antes do nascimento do fundo de quintal, esses instrumentos estavam em segundo plano por causa dessa instrumentação amplificada. Você vai ter gravações de João Nogueira com bastante piano, com baixo, com bateria. E, de repente, o fundo de quintal, ele devolve o frescor da batucada adiantada e ainda cria outros instrumentos para entrar no jogo. Na realidade, já falando um pouco dessa cabeça iluminada do Thier, o Thier, por ideologia, ele traz esses instrumentos para a cena, para o destaque, sabe? Para a prioridade. Ele sempre chega, ele é um cara extremamente exigente com isso, ele fala, Ramon, esses instrumentos eles têm que simplesmente aparecer. E aí, acredito que trabalhos como o do Thier, eu sempre cito aqui o Encontro de Batuqueiros, porque talvez pelo Thier estar assumindo essa coisa de colocar 5 percussionistas no palco, ele devolve para o samba aquilo que o samba realmente tem que ser. Porque o samba ele já é pop na sua essência com um cara tocando pandeiro sozinho. Um cara vai para uma praça fazer um repente, ele vai com um pandeiro. O pandeiro é símbolo nacional. O cavaquinho é símbolo nacional. Pandeiro, cavaquinho e flauta é o choro, é o samba. Então a gente pode ter tudo num palco, uma guitarra, um piano, um saxofone, mas sem perder o protagonismo dos instrumentos do samba. Eu tenho uma opinião que acrescenta algumas linhas nisso que meu pai falou. Do seguinte, eu acho que o que é do samba tem que estar em evidência. Mas o samba ele tende a começar a conversar, por exemplo, com o eletrônico. Né? Vamos analisar o último disco do Thiaguinho, né? O Vibe, com loops, com isso tudo. Eu acho que o samba conversando com isso, né? Até o Thier falava muito isso, que o Leandro Learte sempre falava que quando o samba começar a conversar com o eletrônico, a gente aí não vai ter mais limite pra gente. Você vê uma música como, sei lá, qualquer versão do Thiaguinho, a música começa com loop de eletrônico e tem o pandeiro, cara, ali embaixo daquilo tudo, dando samba a isso. Então acho que o samba deve, né, começar a conversar com coisas novas, né, para trazer um frescor também, né? Mas a gente não pode esquecer daquilo que é a essência, né, do pandeiro, do cavaquinho, né? E essa é a filosofia que pelo menos a gente acredita lá no trabalho do Thier e também aqui nas produções do meu pai. O Thier falou aqui, colocamos uma guitarra, agora Ramon quase me matou. Agora o trabalho do Thier tem um Vitinho lá tocando uma semiacústica, né? Tem espaço, né? Igual a bateria, cara. Quando eu entrei, poxa, era muita gente falando. Não, que vai perder a essência, que não sei o que bababá. E os discos lá do Aragão? Eu acho piano, com bateria, com tudo. A galera tem que começar a rever alguns conceitos. Eu acho, Liv, que talvez as pessoas tenham respeitado a gente por enxergarem na gente pessoas que lutam pelo próprio samba. Hoje a gente luta pelo seguinte, pelo protagonismo e pela visibilidade desses instrumentos que fizeram com que todos nós estivéssemos aqui, entendeu? Esse segmento que é forte,
depois do declínio da MPB, ele se mantém forte com uma cultura nacional e uma levada nacional. Outros gêneros, como o sertanejo, eles navegam em águas de outras músicas de outras nacionalidades. O samba é puramente nacional. Isso é muito incrível. Vocês falaram agora também dos instrumentos e a gente sabe que vocês tocam, cada um de vocês, de uma maneira muito única, né? Muito de vocês, que traz uma energia muito forte. E a gente queria saber se vocês acham que isso é um diferencial na vida de um artista, na vida de um percussionista, na vida de quem toca, ter um jeito único de tocar, se isso é um ponto crucial realmente para quem quer estourar, para quem quer viver da música. Com toda certeza. Essa é a minha maior luta, né? Como um músico novo que está começando agora, né? Eu particularmente acho que meu pai tem uma identidade já formada, né? E não sou só eu que falo isso, né? Todo mundo fala. Meu padrinho também. Isso aí é indiscutível. Mas eu acho que a maior luta de um músico é achar uma identidade, né? Achar a chamada onda, né? Tem que ter onda, né? O Tia sempre fala isso. O músico, você tem que ouvir o músico tocando e você tem que identificar quem é. E eu acho que isso que faz, né, o cara ser respeitado, o cara conseguir o seu lugar ao sol lá, né, tendo o seu jeito de fazer aquilo, seja como músico, como arranjador, como produtor, como cantor. Acho que isso, pelo menos, é muito importante. Vocês também costumam ouvir outros gêneros musicais, né? Vocês falaram que vocês escutam outros gêneros também, que ajudam a vocês criarem o que vocês criam e tocar do jeito que vocês tocam. A gente queria saber qual a maior referência de vocês, tanto no samba quanto fora do samba, qual a maior referência musical para vocês, na vida de vocês. É engraçado, assim. Meus ídolos no samba, vou falar assim de produtores e arranjadores que me inspiram, assim. Eu tenho o Rio do Hora, é um cara que me inspira muito, e ultimamente um produtor e arranjador daqui do Rio de Janeiro chamado Alessandro Cardoso. Esses caras, eles piram a minha cabeça na maneira de fazer o samba, misturando os elementos, esses tais elementos antigos, com a contemporaneidade. E você, Eu Miguel? tenho, eu tenho referências, assim, um pouco mais coroa, né? Acho que se fosse perguntar para outro cara da minha idade, ele ia falar alguns nomes diferentes. Mas a minha maior referência dentro do samba, no meu instrumento, se chama Paulo Bonfim, né? Aquele mesmo senhorzinho que gravou o DVD do Thier e tantos outros. Me espelho muito nele, né? E quanto à excelência de músico, sem dúvidas, no último ano eu pude conhecer melhor o Anselmo Lima e, sem dúvidas, para mim, ele é o melhor músico do nosso segmento. É assustador o que esse cara faz. O Anselmo Lima é um ídolo, assim. Agora, Conhecer esse Lipe, cara de perto fora do segmento, é realmente... porque, assim, eu acho que o sambista, às vezes, ele carrega um pouco, digamos, de preconceito com os outros segmentos. Nós somos músicos, né? Então nós precisamos nos alimentar naturalmente de boa música, seja no R&B, no black music, no jazz, na música pop, na música clássica. A gente é obrigado, naturalmente, por uma excelência de músico que a gente carrega, a ouvir realmente música boa, seja ela de qualquer segmento, né? Bom, depois dessa aula, né? Porque essa live está sendo uma aula, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo. Eu sou novinha, cresci no samba também, mas falar com vocês traz um peso assim incrível e realmente muito aprendizado para uma aula só. Estou até meio desnorteada aqui. Mas a gente queria perguntar, comercialmente falando, como que vocês enxergam o mundo do samba hoje em dia? Tipo, comercialmente falando, vocês acham que o samba tem sido visto de uma boa maneira, ou se ele está sendo diminuído ou menosprezado de alguma forma, ou valorizado? Os dados apontam
que a gente está aí numa briga, né? O mercado hoje do trap, do rap, vem crescendo absurdamente. Segmentos que eram absurdamente fortes, como a música baiana num todo, aquela indústria do axé dos anos 90, hoje ela já está bem enfraquecida. O sertanejo vem numa onda varrendo tudo, mas o samba cada vez mais vem se mostrando competitivo no mercado e forte. Inclusive, mesmo quando o mercado das rádios ele fica um pouco mais restrito, hoje o samba está muito forte com os seus canais no YouTube, né? Então o samba soube fazer uma migração talvez muito mais eficaz do que MPB para o YouTube e se defendeu ali com canais muito fortes, desde do Leandro Brito ao Fórmula do Samba, ao Capadócia, vários canais que realmente sustentaram o samba ali com uma grande popularidade. E eu acho que falando de samba, né? Mercado interno, só desse segmento, os últimos artistas, né, como o Thier, como o Vou Pro Sereno, eles trazem de volta aquele assunto que foi abordado antes, né? Um grupo com um artista tocando um reco-reco, um artista tocando um pandeiro mesmo, sem mentira, de verdade, o samba, resgatando músicas lá do B de Fundo de Quintal, músicas já esquecidas do Aragão, voltando a ser sucesso na rua, né? O Thier gravando um DVD com tantas músicas boas, com letras, né, que tenham verdade, que falam de assuntos do cunho social, uma música, sei lá, como A Bala Voou, cara. Que música, cara. Fazia tempo que você não via artistas gravando sambas com conteúdo. A galera só preocupada com o comercial, que vai tocar na rádio. E aí, e a mensagem, né? O Thier se preocupa muito com isso. Agora você vê o encontro de batuqueiros, você vai analisar esse ao vivo lá deles no Leandro Brito. Você vê, pô, os caras cantando Demônio da Garoa, velho. Cantando sambas, assim, já esquecidos de artistas que são os caras que abriram o caminho para tudo isso que a gente vive hoje, né? A minha geração não pode esquecer do Fundo de Quintal, não pode esquecer do Roberto Ribeiro, não pode esquecer do Candeia, não pode. E a galera tava indo e esquecendo, né? Tava olhando só para frente. Acho que os artistas voltaram a olhar para trás e trazer isso que realmente dita o que é a essência do samba, né? Acho que isso é o mais importante de tudo. Total, concordo completamente. É notório que vocês têm essa preocupação com o conhecimento, né? Você analisar a história do samba e de passar também esse conhecimento para a geração que está chegando agora. Inclusive, a gente está recebendo agora artistas que estão começando, que estão procurando muito. Vocês são referências para muitas pessoas que estão começando agora. O Ramon tem até as lives, né? As famosas lives de madrugada, que ele passa as dicas para todo mundo, toca um pouquinho. A gente queria saber um pouco qual a importância disso para vocês, de passar o conhecimento para outras pessoas, de não segurar, né? Isso que vocês têm, que é tão importante. De passar isso para quem está chegando agora, para quem quer aprender mais, tudo. Eu comecei esse movimento percebendo o seguinte: a internet é um território livre e fértil. Por ser livre e fértil, o círculo e tráfego de informações ele é completamente irrestrito, o que gera, na maioria das vezes, uma desinformação, por que não dizer? Então, algumas pessoas que poderiam ter voz e levar algum tipo de conteúdo, talvez fiquem caladas. Eu acho que talvez seja o grande problema do samba. Em outros segmentos, muitas pessoas levam informações que fortalecem o próprio segmento. Eu acho que hoje o sambista ele precisa estar mais globalizado, ele precisa estar mais intelectualizado e precisa estar mais conectado com a missão do segmento, que é fazer
novos e outros sambistas antenados para que o samba fique mais forte, para que o pagode fique mais forte e para que a gente consiga levar essa discussão ao maior número de pessoas. Quanto mais bandas estouradas, quanto mais pagodeiros informados, tocando bem, pensando, gerando, isso é bom para todos nós. Houve um tempo que a galera escondia, né, a fórmula, o jeito certo de se fazer. Jeito certo não, né, porque para mim não existe jeito certo nem fórmula. Mas o caminho ao qual deu certo para aquele músico, para aquele artista que é referência. Né? Os caras escondiam o jogo. Eu acho que isso acabou. Né? Eu acho que quanto mais a gente olhar para o lado da mão e se unir, quanto mais músicos chegarem, quanto mais grupos chegarem, quanto mais artistas chegarem, melhor vai ser para o nosso segmento. Né? Ainda agora eu estava falando com o João Alvarenga, que é baterista do Menos é Mais, e pedi o número dele para botar ele num grupo que tá da gente, dos bateras da nova geração, assim, com o Camilo Mariano, que é o nosso mestre, né, o atual batera do Sorriso Maroto. E o cara é um ícone da música popular brasileira, e o cara nos trata com uma generosidade, cara, assim, tão grande. Então acho que essa onda da marra, da coisa do sambista ser fechado, de guardar a fórmula para ele, eu acho que isso aí não tá com nada. Eu acho que a vida é muito sobre a gente compartilhar, sim, o conhecimento, aquilo que a gente aprende. E eu acho que desse jeito a gente ganha muito mais, né, do que se fechando, guardando os nossos segredos, os nossos conhecimentos só para nós mesmos. Então, se vocês pudessem dar uma dica para quem está chegando agora, para quem está querendo crescer no samba, qual seria? Dos dois, isso, né? Cada um pode dar uma dica diferente. A música ela é 80% transpiração e 20% talento. Saia da zona de conforto, estude pelo menos de 4 a 8 horas por dia, leia, se informe, leve muito a sério. Não vai ser fácil. As pessoas acham que a música é lazer e prazer, mas ela não é. O músico, para chegar a algum lugar, ele vai ter que ser resiliente, ele vai ter que ser persistente, ele vai ter que ter muita força e honra para chegar a algum lugar. Só vai chegar se reunir todas essas coisas, porque senão no meio do caminho, com qualquer tipo de barreira, com qualquer tipo de obstáculo, você realmente vai desistir. Você precisa ser mentalmente forte, você precisa ser capaz, mas sobretudo você precisa ser raçudo para você ir buscar o seu sonho. Eu só afirmo as palavras dele. Eu penso muito assim também, cara. O músico ele tem que ser muito forte, né? Porque quando você tem um amigo que ele bota... Lá na época do meu vestibular, você tinha uma camisa do colégio que atrás você botava a profissão que você queria. E você tinha o engenheiro, você tinha o curso de engenharia, você tinha o curso de medicina. E quando você bota o curso de música, não vai ser igual, né? A galera, pô, mas é essa mesmo? Não tem uma segunda, não? Então a nossa entrega ela tem que ser muito maior, né? Porque não é fácil para um músico escolher, para um jovem escolher ser músico, chegar para a família e vou falar, você é músico. A reação vai ser diferente, tudo é diferente. Então a entrega tem que ser muito maior, né? Tem que ser levada a sério. Música é muito sério, né? Eu cheguei faz um ano, né? Meu pai e meu padrinho já estão vivendo isso há mais tempo, bem mais tempo que eu. E quem tá, né? Eu sempre falo isso para quem pede assim, conselho. Eu falo, irmão, quem chegou, quem está vivendo de sucesso, quem está numa banda grande, quem está fazendo um trabalho de excelência, não está brincando de trabalhar. O nível é muito alto, a seriedade é muito grande. Quando você chega num samba Recife da vida, você olha para o lado, é o Prateado, é o Boris. Os caras estão jogando o fino da bola.
Então a gente que é da nova geração, a gente está chegando, a gente não pode ficar para trás. Isso tem que ser uma coisa muito séria dentro da gente, entendeu? Você não pode ser visto pelo o pagodeiro que toca por cerveja, por, por azaração, por coisa. Não dá. Não dá porque o reflexo disso que você está fazendo isso, que você está fazendo hoje, você só vai enxergar daqui a 10 anos. Foi uma coisa que o Tia postou hoje. Pô, é tolice você pensar que a sua juventude tem que ser usada para você curtir sua vida. Não, cara. Sua juventude tem que ser tempo de plantio para quando você, lá na frente, você colher. Quanto mais tempo você deixar de plantar, mais tempo vai demorar para você colher alguma coisa, né? Uma realidade boa para se viver de música. Hoje a gente está no TIE, mas aqui o nível de trabalho é muito sério. Essa live que a gente fez, a galera tudo elogiou, mas foram 4 a 5 ensaios de 6, 7 horas. Fora os ensaios de harmonia aqui Foram em casa. 50 horas de ensaio. Total de 50 horas de ensaio. Entendeu? Então é muito sério. Música não é brincadeira. Entendeu? As pessoas podem não dar o devido crédito, né? Podem olhar pra gente, pode não enxergar essa seriedade toda, mas só a gente sabe o que acontece nos bastidores, as, as horas de ensaio, quanto tempo ele fica aqui na frente do computador arranjando, apaga, não é isso, não, esse acorde aqui é aquele ali. Então é muito mais sério do que parece, né? Música não é brincadeira, né? Música é uma profissão como qualquer outra. Se você fosse fazer medicina, você ia estudar, sei lá, anos, 15, 20 anos. E para você ser um músico não vai ser diferente. Sensacional. A gente está vendo que você, Miguel, criou agora, né? Iniciou seu projeto super bacana aqui no Instagram, que é o Som Humano. A galera tá acompanhando bastante, tá sendo super legal. A gente queria saber como tá sendo para você criar na pandemia, né? Como tá sendo para você fazer um projeto assim, tipo, no meio da pandemia, do jeito que tá, sem ter o calor do público de retorno, tipo, pessoalmente. Como tá sendo para você o retorno do público de maneira digital e como tá sendo para você criar também durante a pandemia? Cara, vou te falar, superou muitas minhas expectativas. O último vídeo foram 7.000 visualizações, quase 8.000. Eu tive essa ideia de fazer um quadro para que eu convidasse amigos que eu não tenho tempo na agenda, porque a agenda do Tia é muito, muito intensa, né, cara? Tem mês que a gente faz quase 40 pagodes. Esse mês o primeiro mês que caiu, né, porque a gente entrou de férias em março, o primeiro mês de trabalho, de retorno ao trabalho seria abril. Tinham 35 shows, cara. É muito show. Então a gente não tem tempo de fazer som com determinados amigos, de tocar, né? Então esse quadro que eu criei é para eu tocar com esses amigos que eu não tenho a chance, né? Que são de outras bandas, que trabalham em outras coisas. O último vídeo foi com os meninos do Encontro de Batuqueiros e meus tios aqui de Niterói, o Felipe Cavaco e o João Araújo. O próximo vídeo vai ser agora em agosto, no meu aniversário, com outros amigos também. E eu tô muito feliz com o resultado, né? Que o projeto tá tomando, graças a Deus. Eu queria te parabenizar pelo projeto também, que eu tava falando com o Caio. Eu falei, meu, olha que loucura esse projeto. Você fica assistindo 300 vezes o mesmo vídeo, naquele loop infinito, porque é muito gostoso de escutar e ver a harmonia que tem nos sons, porque a gente percebe que deve dar muito trabalho para você juntar tanta gente que tá em lugar diferente, no mesmo lugar, na mesma música. Verdade, eu tenho muita ajuda do meu pai, né, cara? Meu pai me ajuda a editar aqui as coisas. Mas é legal nessa coisa, os meninos gravaram de São Paulo, essa interação, né, que a tecnologia possibilita, é muito interessante, muito legal. E, pô, eu tô muito feliz com o rumo que o projeto tá tomando. Quem sabe daqui a um tempo isso vira um disco, né, de todas as regravações, as releituras que a gente fez, não sei, lá na É frente sensacional. virar, virar um disco aí, né, um disco instrumental, não sei. Vamos ver o que Deus vai escrever aí pra gente. Eu posso pedir para vocês tocarem um pouquinho pra gente? Por favor. Pode. Aí tem que ver o que esse cara quer tocar aí, né? A escolha é de vocês, fiquem à vontade. Vou pegar um tamborim aqui.
Toca uma música sua, cara. Não, eu quero não. Quer não? Ai. Vai. Vou tocar o quê? Deixa eu ver um negócio aqui. Tocar um sambinha, né? A gente é do samba, né? Vamos tocar um sambinha de Djavan, que todo mundo vai gostar em casa. Como é que eu vou atrás? Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Canta aí, Miguel. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz, me ensinando a mim viver por aí e uma flor de mim. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Preso na delegacia de Caxias, e o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu, e o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Lararirarare. Lararirarararera. Larirarara. Sensacional, fiquei toda arrepiada. Ó, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta para vocês, hein? Vocês conseguem ler daí? Caraca, como é tocar com um cara tão chato como o Thier? Não achei ele chato, não. Toquei já com gente mais chata. Ele é exigente, cara. Ele não é chato, não. Ele é exigente. Mas tem que ser exigente, né? Tem que ser. Pra conseguir um resultado bom, né? Total, total. Ó, Diego me zoou aí. Miguel, ainda bem que você toca bateria. Gente, eu não canto. A gente tá aqui só numa brincadeira. Pelo amor de Deus. Não é à toa que eu toco bateria. Cantou bem. Cantou gostando? Gostei, canta outra. Caraca, que felicidade. Canta outra. Como surgem os arranjos? Pode cantar mais uma Fala aí aí, que cara. vocês quiserem. Como surgem os arranjos? Perguntaram sobre o seu processo criativo aí. Como surgem os arranjos? Aqui. O Eu Ah, John. meu Deus do céu. Ali, ó. Eu vou acender para eles verem. Aí você mostra. Se vocês quiserem tocar mais depois, podem ficar à vontade. A gente fala que o Aí, ele vai é nessa luz aqui, de todo ó. mundo. Filma aí. Ele vai na luz, ó. Ele vai acender a luz. Ó, acende a luz. Ó, mancha espectral. Aí ele chama aí, entendeu? Venha sobre nós. Ele dá uma chamadinha. Aí surge. Aí suja, entendeu? Dá um papo aqui no Jackson. No Jobs. O Paul tá ali, ó. Paul tá ali. O Led Zeppelin. Arlindão aqui em forma de Lindão, de Led poesia. Zeppelin. Isso. E é isso. É literalmente que nem desenho animado, né? Levanta aquele balãozinho da lâmpada e surge a ideia. É, exatamente. Eu acho assim, Livier, as pessoas acham que essas ferramentas de música, elas são processos técnicos e
e realmente não são. São processos realmente de inspiração. Todo arranjador ele é um compositor. Eu tenho algumas músicas de sucesso junto com o Thier, mas na realidade a mesma expertise que eu uso para compor, eu uso para arranjar. Porque se eu criar uma melodia aqui agora, e eu vou mandar para o celular do Thier, ele vai botar uma letra. Mas essa mesma melodia eu posso usar para criar uma introdução de uma música. Entendi. Bom, gente, o papo tá muito gostoso. Tá sendo incrível. Foi realmente uma aula, mas infelizmente já tá acabando. O Instagram, infelizmente, não deixa a gente ficar muito tempo aqui, né? Mas desde já eu gostaria de agradecer muito pela presença de vocês, agradecer essa aula. Eu fiquei realmente arrepiada a maior parte da live, me perdi várias vezes aqui, tava super nervosa, porque é uma honra de verdade estar falando com nomes tão grandes do samba que são inspiração para mim também, como vocês. E agradeço a vocês e a todo mundo que assistiu a live. Agradeço ao Thier também, que estava por aqui assistindo a live. Agradeço ao Caio por tudo que está rolando agora no Ideologia. E espero que quando a pandemia acabar, a gente possa ter encontros presenciais para fazer essas entrevistas rolarem de uma maneira muito mais alegre, né? Obrigado, Caio. Obrigado a você, Liv. O trabalho que vocês estão fazendo é extremamente lindo e importante para esse segmento. Que é muito mais, talvez, que o pagodeiro e que o sambista precise ser depreciado, ele precisa ser enaltecido. Obrigado ao Ideologia do Samba. Vocês são muito importantes, tá? Muito obrigado. Um abraço pro Thiago, cara, nosso técnico de som, mixagem, tudo, cara, é demais. Thiago Tech tá aí. Tava a live toda aí, pai. Gaúcho! Gaúcho, a gente te ama, cara. Muito obrigado por tudo. Fiquem Bom, com gente, Deus. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente durante esse tempo todo. Milena, presidente, muito obrigado. A galera do fã-clube, Pelotão, fã-clube do Thier, que compartilhou, que divulgou, sempre com a gente. Vocês, sem palavras para vocês. A gente só tem a agradecer sempre. sim, a gente queria muito agradecer os fãs de Thier também, que eles compartilharam bastante, tanto quando vocês postaram, tanto quanto a gente postou. A gente teve bastante mensagem de carinho. Muito obrigada. O pelotão elas são de verdade, forte. não dá pra brincar, não. Elas são uma família junto conosco. PH, meu irmão, te amo. Tamo junto. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço e boa semana. Até. Até.